Seja bem-vinda ao Mulher Verdadeira, um podcast voltado para mulheres cristãs que amam a palavra do Senhor. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna, estaremos com vocês todas as semanas para tomar um chazinho entre amigas. Então, vai correndo por água para ferver, para você fazer o chá, o seu café, eu não sei o que você gosta de tomar, e vem, porque a conversa de hoje vai ser muito boa. E para você ir acompanhando todo o conteúdo que a gente tem um Instagram. Isso, temos um Instagram para tudo. Se você não conhece ainda o perfil do Design Divino no Instagram, pega o celular e segue lá. É @Design Divino IPP tudo junto. Então, nós estamos começando mais um podcast do Mulher Verdadeira, um espaço onde nós vamos compartilhar a mesa e a proposta é que você também faça isso na sua casa, você reúna suas amigas para vocês puderem compartilhar experiências daquilo que o Senhor tem feito. Nós vamos aprender muito, nós vamos ser encorajadas por histórias inspiradoras. E hoje a gente vai escutar um belo de um testemunho, hein? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. É a Simone Zaché. E a Simone, ela é casada com o presbítero Eduardo há 26 anos. Tem muita história para contar pra gente. Eles não têm filhos biológicos. Ela é formada em odontologia há 33 anos e atuante nas especialidades de periodontia e implantes dentários. Eles são de Vitória, Espírito Santo, onde se conheceram e se casaram. Moraram também em Salvador, na Bahia, por 15 anos. E agora moram em São Paulo há 8 anos e meio. Estão congregando aqui, são membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ela atua como líder do grupo do Design Divino desde 2018. E também eles atuam como professores da escola bíblica dominical e no grupo de pastoreio da região, onde eles moram aqui em São Paulo. Então, seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada eu, muito gostoso estar aqui. Gente, não posso dizer da minha alegria, viu? Muito gostoso mesmo. Obrigada. Nós é que estamos numa expectativa de aprender com a Simone hoje, né? Com certeza. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Você é Eu que uma agradeço. bênção, uma mulher de Deus. Eu creio Amém. que vai ser uma conversa muito gostosa, né, Carol? Eu tô na Eu expectativa. também. Surpresas. Ah, E aqui a gente começa o podcast com uma pergunta para todos os nossos convidados. Então, com você não vai ser diferente, tá? Assim, aham. a gente gostaria que você respondesse: quem é Jesus para você? Jesus é Deus. É a primeira coisa que eu penso. Ele é Deus. E ele é o meu Salvador, meu Senhor. Ele é meu socorro, minha esperança num mundo de muitas reviravoltas, muitas tribulações. E Jesus veio ao meu encontro num momento da minha vida que eu tinha muito medo, muito, eu enfrentava muito medo. Eu era uma adolescente e praticamente todas as noites eu ficava com as lágrimas rolando nos meus olhos porque eu imaginava perder meus pais, perder meu irmão, a família, e o que seria de mim, e aquela coisa de projetar um futuro. Isso tudo me gerava muito medo, muito medo. Então, e eu tinha uma sede de Deus que eu já buscava. Minha família era da Igreja Católica Apostólica e eu já frequentava a igreja na época. Eu era católica praticante, mas então essa sede, né, que Deus mesmo colocou no meu coração, né? E Ele veio ao meu encontro nesse momento de vida, assim, que eu estava naquela fase de adolescência, né, 16 anos de idade, 15, 16, né, muitas questões e muitos medos e conflitos, enfim, foi, então, e ele hoje, eu posso dizer que ele é o meu designer. Eu finalmente entendi que Deus é um grande designer, ele é um grande projetista, um grande criador mesmo de todas as coisas.
Isso é que é Jesus para mim. Ele é dessa forma que eu descrevi mesmo. E é interessante quando você coloca assim, né, que você encontrou porque você tinha medo. Uhum. Ah, depois que você conheceu a Cristo, a sua família também veio? Como é que foi esse processo, assim? Então, a minha mãe, ela era uma pessoa muito participante na Igreja Católica Apostólica Romana, e ela sempre era convidada para dirigir grupos de oração lá dentro da igreja. E ela se alimentava, na verdade, de uma igreja cristã que tinha um programa no rádio. Era uma igreja do Rio de Janeiro, e essa igreja tinha um programa no rádio. E ela então ouvia a palavra de Deus ali, se alimentava e depois seguia para dentro da igreja católica para alimentar aquelas pessoas com a palavra de Deus. E quando nós descobrimos que essa igreja lá do Rio, ela tinha aberto uma pequena congregação lá em Vitória, nós fomos visitar e depois, eu acho que da segunda vez que a gente foi, ou terceira vez, eu recebi Jesus como meu Salvador, né, num culto. E minha mãe, então, também depois veio meu irmão. Nossa, que especial, né? Muito especial, né? E aí nós servimos ao Senhor ali nessa igreja durante algum tempo. E lá na faculdade de odonto, a gente tinha um período de alguns minutos no recreio, né? No intervalo de aulas do almoço, né? E um dia um colega falou, era da Igreja Presbiteriana de Vitória, da primeira. E aí ele me convidou. E ele falou: por que que você não participa? Nós estamos formando um grupo de cristãos dentro da faculdade né, de biologia, medicina, enfermagem, etc. E ele falou: olha, vamos, são só 20 minutos de palavra. E aí, numa sala daquelas lá, meio que no escuro, no meio daquelas carteiras todas, né, meio empoeiradas lá, eu ouvi pela primeira vez a exposição da palavra de Deus de uma forma que eu quase me converti novamente. Nossa. O pastor deu 15 minutos, 20 minutos de palavra, mas foi uma palavra tão forte, tão bem, aquele texto bem trabalhado, né? E não era ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Hernandes Dias Lopes. Olha só! Olha que bem. Ele ia todas as quartas-feiras lá, porque tinha jovens e ele levava um jovem para tocar violão, que era da igreja também, lá de Vitória, da primeira igreja. E ele tocava então violão, a gente cantava um cântico ou dois, e depois o pastor Hernandes dava a palavra. E foi assim então que eu me transferi dessa igreja, né, para a igreja presbiteriana de Vitória, a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Nossa, que interessante, né? Por essa eu não esperava que era pastor Hernandes ali na universidade. É, Que bênção. Quando você se mudou para São Paulo, você já veio para essa igreja de sim, Pinheiros? sim, viemos para a igreja de Pinheiros, nós frequentamos 15 anos uma igreja lá em Salvador, quando a gente morava em Salvador, e Edu já tinha sido eleito presbítero lá, e a gente tinha então uma vida assim, já, né, engatilhada toda, né, dentro da igreja presbiteriana de lá. E quando a gente mudou para cá, a gente veio porque Deus empurrou a nossa vaquinha morro abaixo, sabe? Aquela história. Foi fechando as portas do consultório, na clínica que eu trabalhava há muitos anos. O Eduardo foi demitido do emprego dele, né? E foi um ano assim de. Sim, Deus foi fechando as portas atrás de nós. E foi nos conduzindo para São Paulo, tanto que ele foi recontratado pela empresa antiga, né? Não a que ele tinha sido demitido, a anterior que ele estava, ele foi recontratado aqui em São Paulo por essa empresa. E aí a gente veio parar nesse apartamento que a gente mora até hoje, porque foi providência do Senhor. Ele abriu um espaço, um amigo dele se transferiu para a Argentina e falou: não, vocês vão morar lá em casa. Nossa, que bênção. E aí a gente não procurou nem apartamento. E quando a gente viu, a gente estava aqui na IPP
A gente não sabia que era essa igreja que o pastor Hernandes trabalhava como pastor auxiliar também. Eu não conhecia o pastor Arival Dias Casimiro, a gente não conhecia absolutamente nada aqui. E foi uma bênção, porque a gente mora a poucos quilômetros daqui, poucos quilômetros da casa do meu cunhado e da minha cunhada, que o Eduardo tem um irmão no coração que mora aqui em São Paulo, né? E a nossa família aqui. E é isso. Então, foi algo assim transformador e muito edificante para a nossa vida. Uma igreja que nos recebeu com os braços abertos, assim, com muito carinho, muito carinho. Naquela época, a igreja não tinha tantos membros igual tem hoje. A gente conseguia tomar um café com o pastor Ival e a família dele depois do almoço Ó, ali que no chão. privilégio, hein? Era muito bom, muito gostoso. E aí, quando vocês chegaram aqui, você falando que você foi muito bem recebida, muito bem acolhida. Para quem está assistindo a gente, se você não sabe, a Simone é uma das pioneiras do design divino aqui na nossa igreja. Como é que foi esse seu processo de começar o design divino? O que que você estava vivendo até você chegar ali? Carol, eu não sabia de nada. Eu digo que eu fui levada, assim, sabe, puxada pela mão, assim, igual uma criança. Vem, participa com a gente, você vai gostar e tal. E aí me fizeram comprar o livro, e aí eu fui, e eu achei assim, tá, é mais um estudo bíblico, vai ser um pouco mais de conhecimento bíblico, vai ser bom para mim, mas eu não sabia, né? Aquelas 5 irmãs, que eu gosto muito de me lembrar delas, né? Foi a Loide Moura, a Wellen Cristine Silva, a Paola Reis, a Lúcia Nimix e a Carliane Baker. Então, essas mulheres, elas, né, e eu ali, né, misturada ali junto com elas, isso era março de 2017. E assim, as reuniões eram nas casas, a gente lia durante a semana. Eu confesso que eu não conseguia completar a semana de leitura de tudo, né? Isso dá um alívio pra É, gente, porque eu também, na primeira vez, eu não consegui. não conseguia completar. E quando eu assistia, assim, aos vídeos também, eu não entendia muito bem do que estava sendo falado ali. Na época era DVD, não tinha link de YouTube, não tinha nada disso. A gente tinha que pegar o DVD e achar um DVD player para poder, né, tocar aquilo ali. Então a gente reunia na casa de uma delas. Então, eu achei até, para dizer a verdade, eu achei até meio monótono algumas vezes. Eu fiquei assim meio entediada, mas depois, no final, Deus foi abrindo meus olhos de uma forma, aquilo fez tanta diferença, fez tanto sentido na minha vida, que tudo foi se encaixando e eu passei então a devorar os estudos, né? E Deus foi agindo de uma forma sobrenatural, como sempre, né? Porque a palavra dele, as coisas espirituais se discernem de forma espiritualmente. Então, Uhum. é só pelo Espírito Santo mesmo do Senhor que faz essa mudança. E eu comecei a ver que eu estava totalmente fora dos conformes do que Deus tinha colocado na palavra dele. Eu não sabia qual que era o meu papel de mulher dentro da minha família, da minha casa. Não entendia o que que era casamento. Eu já tinha me perdido já na história, né? Foram tantas informações recebidas durante tantos anos com relação ao que é ser mulher, sobre feminilidade. Então, eu sabia muito mais do que eu queria, da minha vontade, né, do meu jeito de agir, do que na própria palavra de Deus. E você explicou, né, que você ali conheceu essas mulheres e tal. Você chegou a criar alguma expectativa desse discipulado do design divino antes de começar ou Não, não tinha. Eu não tinha ideia aonde eu estava entrando e botando meu pé. E assim, por isso que eu vejo que foi desde o início Deus me puxando, vem, vem que, né, eu tenho algo para você, eu tenho um lugar para você. E assim, por mais que o ministério do Edu lá na igreja, né, nele participar como presbítero, né, como um líder da igreja, mas eu não tinha um papel, né, uma definição do que eu queria da minha vida com Deus. Eu não tinha achado meu propósito com Deus. Eu estava perdida.
como muitas mulheres cristãs estão hoje, Uhum. inclusive, né, Uhum. perdidas. Elas vão deixando a vida levar, simplesmente. É o ativismo, as coisas do dia a dia, né? É o casamento, é a casa, são os filhos, é o trabalho fora de casa. E quando ela vê, ela está aqui domingo de novo na igreja e ela está tentando sobreviver. É o que eu fazia, eu sobrevivia, né, a situações dentro do meu casamento, né, dentro da família, e que eu não entendia, né, isso. Né? Nós não temos filhos biológicos, né, eu e o Edu, mas é, e eu sempre achava assim, bom, já que nós não temos filhos biológicos, então eu vou viver a vida mais para mim, sabe? Eu vou pensar mais em mim, eu vou colocar primeiro as minhas necessidades, né? Meus pontos de vista, e a gente tinha muitos problemas com isso, né? Eu não era uma pessoa que me deixava ser conduzida, né? E fui entender isso dentro do estudo do design. Eu não consigo acreditar nessa Simone que ela tá contando, que eu conheci bem É. depois, é inacreditável. Foi um divisor de águas, então, né? Foi, para mim foi. Eu entendi perfeitamente o que que Deus queria com a minha vida, o meu coração. Ele queria que eu me entregasse, né, inteira, não tivesse compartimentos. Sabe aquela pessoa assim, isso aqui Deus comanda, mas aquilo ali não. Uhum. Isso aqui Deus tem domínio, mas naquele cantinho, naquele quartinho ali, Deus não entra. Então, o relacionamento, ele tinha muitos embates, né? A gente tinha muitos embates. Se você for perguntar ao Edu hoje, ele vai falar, não tô lembrado disso não, porque graças a Deus ele vai apagando, o HD dele não tem uma memória grande, né? Mulher já guarda tudo, né? Mas eu me lembro de muitos embates que eu tinha com ele, com relação a, a, a liderança mesmo. Sabe aquela teimosia, aquela coisa de. Não, ele colocava de uma forma, mas eu queria fazer do meu jeito, então não perguntava, simplesmente agia sem perguntar, sem compartilhar e tudo. E quantas vezes eu coloquei a gente em situações difíceis, né? Situações difíceis. E ao longo, você contou um pouco, né, que quando você estava fazendo o estudo, o senhor vai quebrando, vai falando. Ao longo do processo, quais foram o que você foi aprendendo, assim, que você foi enxergando do senhor na sua vida? Então, eu comecei a ver que eu tinha aquelas frases prontas na minha cabeça, sabe? Assim, ó, é, o importante é ser feliz, faça o que te faz feliz, siga o seu coração e meu corpo, minhas regras, né? E você pode fazer o que você quer. Então, eu tinha esses comandos, né? De um egocentrismo muito grande. A vida era egocêntrica. E mesmo sendo convertida, lendo a palavra, estudando, mas depois que você começa a acreditar em mentiras, você não consegue, se você não tem uma verdade bem firme, né? Você não conhece a nota verdadeira, você não vai saber quais são as falsas, Uhum. né? Então, aquelas verdades, aquelas mentiras que o mundo conta, que Satanás conta sobre Deus. Deus é bom, mas não é tanto, né? Deus está retendo bênçãos. Ou então, assim, eu preciso fazer por merecer alguma coisa de Deus, senão eu não vou merecer. Ou então, assim, mentiras sobre relacionamentos, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, gente, tinha isso, tá? Porque vocês são novinhas, mas ama- Obrigada pela novinha. amar era sofrer, né? As pessoas tinham aquelas músicas de rádio românticas, né? E a maioria delas falava de sofrimento, falava de tristeza, falava de desencanto, de desesperança, mulheres que tinham um sofrimento na alma, mas era por causa de um relacionamento rompido. E aquilo falava muito o meu coração. Aquilo falava assim: não, você vai ter que sofrer também para você, né? Você vai se casar, mas você vai ter desapontamentos, você vai viver uma vida, né, não tão, vamos dizer assim, cheia de flores, igual você imagina viver.
E essa coisa também, por exemplo, a mentira sobre trabalho, né? Que a minha vida profissional, que eu tinha que dar certo, eu tinha que prosperar, eu tinha que ter meu dinheiro, porque se eu tivesse meu dinheiro, eu não dependeria de homem nenhum, né? E muitas mulheres da minha geração, elas viveram isso, o boom do feminismo, né, desse conceito feminista, né, de que ninguém manda em mim, né, eu sou dona do meu nariz, eu Ser faço independente, ser né? independente financeiramente, isso é um brado delas, inclusive, né, tanto nessa questão de igualdade, né, na questão do trabalho, né, de tantas coisas na vida que elas. E eu também incorporei esse pensamento no meu dia a dia. Uhum. Né? Então, assim, se eu for uma boa profissional, se eu me empenhar e fizer tudo certinho, eu vou chegar no apogeu da minha profissão, né? Vou ter uma carreira brilhante, né? E, na verdade, não é isso que Deus estava esperando de mim, porque eu não tinha entregue nada disso, eu não coloquei a minha vida de casamento nas mãos dele, eu não coloquei a minha vida profissional, eu não coloquei a Simone inteira, eu não vivia de domingo a domingo pensando em como agradar ao Senhor, mas eu queria agradar a mim mesma. E tinha esse egocentrismo, né? E você vai falando, eu vou lembrando, assim, da minha história, das histórias que a gente escuta das mulheres, né, de Uhum. como essas mentiras que a gente escuta todo dia, elas são muito fortes, elas estão muito presentes nas nossas Sim, vidas, e são. só a graça do Senhor, ao longo de um processo, é que vai trabalhando isso, né, vai tirando essas E coisas. elas vêm de maneira muito sutil, Uhum. né? A gente acaba não percebendo o quanto são impostas, Sim. seja num ambiente de trabalho, seja com Uhum. aquelas amigas que você conheceu ali na Sim, infância. é verdade. São A conceitos. própria criação, né, que você recebe, né, da sua Uhum. mãe, vendo a avó. Então, você sempre vendo assim que existe uma guerra vamos dizer assim, uma guerra dos sexos mesmo, né? Das mulheres serem infelizes porque os homens não têm uma liderança virtuosa, não têm um caráter, né, de Cristo, né, que tratam as mulheres com gentileza, com delicadeza, como a parte mais frágil, porém não é inferior. Uhum. É uma parte frágil, mas não é inferior. Então, eu sempre me perguntei, poxa, por que que eu não nasci homem? Por que que eu tinha que ter nascido aqui nesse país, né? Queria ter nascido em um outro país. E eu falava, como está lá em Isaías 45:9, que diz: Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma que fazes, ou a tua mão não tem alça, né? A tua obra não tem alça. Então, isso tudo foi sendo plantado dentro do meu coração ao longo dos anos da criação. E isso aí são conceitos que são contrários à palavra de Deus, ao que a Uhum. Bíblia ensina, né? E, e assim, o design divino, ele me deu o clique de Deus, porque eu tinha tido o clique do feminismo, como eu tinha visto, né? Por que que os homens, eles parecem que eles estão numa posição de privilégio dentro da sociedade? Por que que parece que só eles é que se dão bem? Uhum. Parece que só eles é que têm, são mais bem resolvidos do que as mulheres. Então, eu pensava assim, só do fato de eu ter nascido mulher, já nasci perdendo ponto, né? Já nasci assim, perdi a partida, né? E essa é uma ideia bem feminista, né? Infelizmente, não é um conceito, o feminismo não é só um conceito, né? Ele é uma ideologia que a gente acostumou o nosso paladar a pensar daquela forma. Você pensa, você age, né? Você tem reações e ações na sua vida e você nem percebe. Então, eu me percebi com toda essa doutrina na mente e aquilo ali estava bloqueando, eu estava, como assim, limitando a ação de Deus e eu estava limitando a minha ação dentro do meu casamento também. Porque quando eu me casei, eu quero fazer o meu esposo feliz.
Eu lembro que eu me casei com isso em mente. Mas só que depois, com o passar do tempo, né, que a gente descobre que são dois pecadores que vão morar junto, né, debaixo do mesmo teto, aí a gente vai vendo assim, nossa, é impressionante como que, ao invés de eu ser uma colaboradora, né, uma pessoa que vai estar ali ajudando, né, e auxiliando o trabalho dele, fazendo a vida dele se tornar um pouco mais leve, né? Porque os homens, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? É só quando você entende que liderança está ligada com responsabilidade, é que você vai ver que o seu papel dentro de casa é de apoiar esse marido que tem tantas responsabilidades. Muitas vezes nós somos péssimas mordomas. O homem trabalha fora o mês inteiro, luta, traz o dinheiro, coloca na mão da esposa. A esposa é uma péssima mordoma, não gerencia, desperdiça, é gastadeira. A gente fica assim, se perguntando, né, hoje em dia, né, como que a gente pode transmitir um pouco disso, a mulher de Provérbios, 31 fala que ela lhe faz bem todos os dias e não mal. Então, até nas mínimas coisas, né, de você não ser desperdiçadeira, de usar todos os recursos, né, para trazer o bem para dentro da sua casa, para valorizar o trabalho que o esposo, né, que está lá fora todo dia matando um leão por dia ou até mais. Então, essa visão que as mulheres têm dentro da igreja, infelizmente, é uma visão que não é cristã, é uma visão muito humanista, Uhum. é uma visão de uma ideologia que tira Deus da jogada. Não preciso de Deus, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer as coisas como é mais conveniente para mim e pronto, né? Se der certo, ótimo. Se não der, o problema vai ser para nós todos, né? E a pessoa nem pensa. Você comentando, eu me lembrei de um livro, Quando Dois Pecadores Dizem Dizem Sim. sim. Eu creio que a gente está muito acostumado a ser servido, né? Uhum. Quando ali nós somos crianças, nós somos incapazes, por isso somos servidos o tempo todo. Mas no decorrer da vida, Uhum. a gente precisa, né, se tornar independente e aprender a servir as outras pessoas. Então, eu creio que muitas vezes, né, quando a gente entra num casamento, ainda não entende esse propósito do servir, do serviço, É verdade. do apoio. Então, eu vejo hoje em dia trabalhando com as mulheres, né, o quanto existe até competição nos relacionamentos, Uhum. né, entre marido e mulher. Então, Uhum. E eu gosto muito de falar com as meninas quando a gente está estudando que a gente tem que jogar frescobol, né? E não tênis. A gente tem que fazer uma partida agradável, né? Entregar a melhor bola possível para o outro e o outro a melhor bola possível para eu poder continuar o jogo. Se eu tento eliminar o meu parceiro, isso já é uma competição. E aí não vai dar certo. Como é que você vai eliminar o seu parceiro ali nessa hora, né? Então, eu gosto muito de fazer essa analogia, né, desses jogos. é por isso que tem muitas mulheres que pensam que esse estudo sobre feminilidade bíblica é só para quem já é casada. Ah, E quem dera, né? Muitas jovens poderem ouvir esses ensinamentos antes mesmo de se casarem. O quanto. é verdade. Assim, por que a pergunta que tem que ser feita é por que a pessoa quer se casar? Por que você quer se casar, né? Qual que é o propósito do casamento, né? E a gente fica vendo que quando a gente para estudar Gênesis 1, 2, 3, se a gente não entende, né, aquela narrativa que Deus coloca ali, né, da criação, né, o poder dele, todo o propósito que ele criou, né, o homem e a mulher, criou o homem primeiro, né, deixou ele como cabeça, né, foi dando a ele, né, a autoridade, né,
e tantas outras coisas que a gente vai estudando a partir disso daí. A gente estava falando aqui sobre autoridade e liderança, né? A falta de. Muitas vezes a gente confunde, a gente acha que a pessoa que tem autoridade é porque ele quer fazer o que ele quer, ele vai subjugar o outro, ele vai dominar o outro, ele vai fazer os gostinhos dele, os desejos dele, os caprichos, e quem está submisso está inferior. Então, essa questão hoje em dia é muito mal compreendida, inclusive dentro da igreja, porque a gente não entende os conceitos bíblicos de autoridade, de responsabilidade, né, dentro da família, dentro da casa. E assim, o design, ele foi um despertar. Ele foi um acordar, é como se eu tivesse ido dormir no mundo e acordei em outro mundo, Nossa, que legal. né? Então, aquelas perguntas, né, que na verdade foram muitas perguntas que eu não fiz porque eu não me achava, aliás, eu me achava muito certa na minha convicção pessoal, né, nas minhas ideias, mas elas depois elas tiveram uma resposta realmente verdadeira. Realmente, elas foram respondidas as minhas dúvidas, as minhas questões, né? E aí a gente fica vendo assim, como que eu vivi tanto tempo. Quando eu fiz o design, primeira vez, eu já tinha 21 anos de casada. E muitas mulheres que a gente, né, assiste hoje, né, com o discipulado, tem muitas assim, já são mais tempo de casado do que eu ainda. Tem muitas que ainda não se casaram, querem se casar. E seria muito bom que, inclusive, as meninas que não são casadas, elas fizessem esse discipulado, elas entendessem isso muito bem, né? Elas têm um papel fundamental dentro da casa, de edificação da sua casa. É impossível, uma mulher, ela pode ter influência para o bem e para o mal. São os seres mais influenciadores do mundo, né? Já se falava isso. Então, a mulher, quando ela não tem, né, o bem, que é tudo que Deus já deixou pronto para a gente realizar, ela não consegue trazer isso para dentro da casa dela. Ela vai achar que é do jeito dela, que é da forma dela, que é o pensamento dela. Ela vai agir de uma forma dentro da cultura que é totalmente não cristã, que é totalmente antibíblica. E é um tremendo desafio, né? A gente rompendo essas barreiras, a gente aprendendo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Sim, A gente conversa bastante nos grupos, né? Que é um é, processo, é. é lento. Para algumas pessoas, elas têm uns cliques mais rápidos, para outras. E aí eu queria saber quais foram as principais lições assim que você aprendeu fazendo design divino. Então, a primeira lição é mais importante foi entender Gênesis 1, 2 e 3. São os 3 primeiros capítulos da Bíblia que é fundamental a gente estudar. Hoje tem Bíblias de estudo fantásticas. Na época, quando a gente começou o design, eu não me lembro de ter lido muitos livros falando sobre casamento. A gente não era orientado a isso, né? E hoje em dia é fundamental a gente ver por que que Deus criou Adão do jeito que criou, né? Formou do barro. Porque ele poderia ter feito os dois de uma vez, né? E soprado nas narinas, mas tudo tem um propósito, tudo tem uma explicação e tudo remete a esse Deus criador maravilhoso. Então, assim, e eu fui entendendo quanto eu sou responsável pela edificação da minha casa, né? Do meu lar. E, assim, entender sobre liderança e o ser liderável, que é o mais importante, né? Entender masculinidade, a responsabilidade que pesa nos ombros dos homens é enorme, né? É só através do Espírito Santo de Deus. E feminilidade. Então, o design, ele foi me dando assim um passo a passo, sabe? Ele foi dando aquele, por onde que eu começo? Por onde que eu começo a entender aonde que estava a limitação de eu viver uma vida plena dentro de um relacionamento, dentro do casamento? Como que eu poderia abençoar mais o meu lar, o meu esposo, né? Sendo que eu já conhecia a palavra de Deus, já orava por ele, né? Então, o design, isso é que ele foi colocando. E a principal lição é essa, é entender
que Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive na criação de cada homem, de cada mulher. Não foi obra do acaso, né? Nós não nascemos aleatoriamente. Ah, eu nasci mulher, igual eu comentei, né? Eu queria ter nascido homem, né? Eu pensava assim, né? E, na verdade, não é obra do acaso. Então, para você entender, a gente precisa entender Deus, precisa entender a obra da criação dele, os propósitos dele. E qual foi a sua maior bênção? Assim, você teve algo, alguma resposta de oração especial durante. Você disse que já fez esse discipulado algumas vezes, né? Uhum, Teve algo em especial que você poderia compartilhar conosco? claro. Eu acho que assim, a bênção maior, como eu disse, nós não temos filhos biológicos, né? Então, Deus foi me fazendo uma feliz mãe de filhos, né? De filhas. Eu tenho muitas filhas espirituais, né? Mulheres que eu pude não só discipular, mas mostrar a minha vida para elas, né? A gente fala porque a gente vive aquilo ali. Não tem como você dissimular, né? Deus vai fazendo a transformação na sua vida e você vai passando aqueles conhecimentos e aquela experiência com Deus para aquelas mulheres, né? E elas, assim, é um carinho muito grande que a gente recebe. Então, é como se fosse mesmo uma filiação, né? Ganhando filhas espirituais ali. Então, assim, acho que essa é uma das respostas de oração assim mais impactantes que aconteceu comigo. Nossa, que lindo, né? E é precioso, porque você começou falando, né, que quando você casou, quando vocês não tiveram filhos, você vivia só para você. É, E é muito interessante como quando o evangelho entra na nossa vida, ele muda tudo, porque a gente entende que a gente não pode viver pra gente mesmo. A gente verdade. precisa viver pro Senhor e pros É. planos e os desígnios que ele tem pra gente, né? Pois é, verdade. Assim, o design, ele ocupa. A gente tem turmas no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, e as minhas turmas são presenciais, porque eu gosto daquele, né, Contato, Do aquele encontro da da contato, do mesa. comunhão. encontro da mesa, igual a gente está tendo aqui, com essas coisinhas todas mimosas aqui, né? E a gente vai aprendendo que esse servir, né, é de Cristo, né? O servir, é impressionante. Jesus, ele é a epítome, né? Ele é o modelo máximo que nós temos de serviço, né? E ele também é o líder máximo de exemplo que a gente tem, né? De liderança. Então, para a mulher, o servir, para o homem, o servir, para o homem, a liderança também. Então, sempre vai ser, né? A régua bem lá no alto, né? Cristo mesmo, né? E a gente vê assim que eu passei então a ver esse comando do meu esposo, né? Depois que a partir do momento que eu identifiquei a minha visão, que era, né, eu olhava o mundo com os óculos do mundo mesmo, essa cosmovisão mesmo, né, que é a cultura desse século, né? Então eu comecei a enxergar o comando do meu esposo com outros olhos, né? Eu vi com mais como é difícil, como existe uma responsabilidade enorme. Eu passei a admirar mais e passei a respeitar mais, né, esse esposo que Deus tinha me dado. Aí eu deixei de ser rixosa, de ficar lutando contra, né, e passei a estar sob a missão que Deus deu a ele, Uhum. né? Essa coisa gostosa de. Eu lembro muito de um comentário engraçado, é quase que uma anedota mesmo, né? Conta-se que um moço comprou um papagaio e uma semana depois ele voltou lá no vendedor para devolver. Aí o vendedor perguntou: mas por que o senhor vai devolver o papagaio? Ele falou: é porque é fêmea. Então, em vez dela repetir o que eu falo, ela discute comigo. Então, eu falo, eu conto isso, Pedro, ele morre de rir também, né? Eu acho gostoso isso, que eu brigava com ele, tudo eu recalcitrava, tudo eu era aquela, né? Não, mas por que isso? Não, 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 e tal. Então, você sabe, as pessoas, elas não entendem que relacionamento a dois tem um modelo para se seguir, né? E a gente, tem coisas que não me cabe ficar
tomando as rédeas da situação, tudo. Então, dá uma liberdade, dá um alívio muito grande, né? De a gente começar a entender isso, né? Aí começa a ter mais tranquilidade. E você está trazendo justamente o oposto do que a gente pensa que a gente vai viver se a gente não ocupar o lugar do outro. Porque às vezes tem alguma coisa que a gente vê que precisa ser feita. Uhum. E é papel deles, eles não fazem, eu vou fazer. E a gente acha que a gente fazendo, a gente vai resolver e vai ser melhor. E você está trazendo o oposto. Não, eu não vou fazer. É E isso vai trazer harmonia para o relacionamento, vai trazer tranquilidade, vai trazer isso. equilíbrio. É. Fácil não é. Não. A gente vê lá em Gênesis 3:16, fala, né, que o seu desejo foi uma das coisas que Deus, né, pesou a mão na Eva, né? Seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, você sempre vai querer fazer o oposto do seu marido, você vai querer fazer a sua vontade, não a dele, né? Então, essa questão dessa briga, desse cabo de guerra que existe, a primeira guerra dos sexos, ela aconteceu lá em Gênesis. E sim, muitas mulheres lutam com um inimigo. Só que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta, né, é uma batalha espiritual. Mas acho que o pior inimigo que nós temos realmente, a pessoa mais difícil é a que está na frente do espelho, né, olhando para a gente. Então, é você entender que se você não tiver uma vida com Deus também, para você abençoar o outro, né, você vai tentar de todas as formas, igual o mundo tenta, né? Você pode ter bons conceitos, bons princípios, você pode ser uma pessoa educada, né? Uma mãe pode passar para a filha coisas assim excelentes, né? De nível moral, né? De padrões, né? De princípios. Mas quem que vai aplicar esses princípios no coração? Porque a palavra ela pode ir só até os ouvidos e parar ali. Mas para ela ir ao coração, precisa da ação de Deus, precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso é que faz toda a diferença do design. O design não é sobre autoajuda. O design é ajuda do alto. A gente fala sempre, né? É uma ajuda do alto. Não tem comparação nada do que a gente aprende em outro lugar. Ela vai direto no ponto, no cerne das questões, né? Tudo que foi colocado para a gente, né, em termos de masculinidade, feminilidade, papel do homem, papel da mulher, trabalho, criação de filhos, tudo isso, né, esse complexo de inferioridade que colocaram na cabeça das mulheres, dizendo que se elas não batalharem para ser iguais aos homens, elas não vão conseguir ser felizes. Né? Que felicidade é essa que as mulheres estão buscando hoje em dia, né? Através de que e a que preço que elas estão querendo pagar para conseguir essa felicidade? E todo mundo quer ser feliz. Todo mundo, por exemplo, quem se casa, acha, por exemplo, que casamento foi inventado em Hollywood, né? E aqueles filmes... Não foi? Oh, não. Casamento não foi inventado em Hollywood, não é daqueles filmes de sessão da tarde da minha época, não é Netflix, né? A Simone está destruindo muitos sonhos de muitas pessoas agora. Não existe príncipe nem princesa, Pois né? não tem, não tem. E assim, essa visão totalmente distorcida que as pessoas têm, gera então uma expectativa também que no final das contas não vai acontecer. Não vai acontecer, é uma expectativa falsa. Hoje a gente vê muita sobrecarga, né? Mulheres bem sobrecarregadas porque tomam a frente, porque para mim também, eu já fiz algumas vezes e para mim também foi maravilhoso quando eu entendi que eu tenho o meu papel ali, tão importante quanto o do meu marido, mas que cada um, foi o que você falou, né? É um alívio quando a gente entende o papel de cada um. E assim, não deu certo para Eva, não vai dar certo para a gente. Né? A Eva, o que ela quis? Ela fez do jeito dela. Né? Ela tomou a liderança, a iniciativa, né? Ela deu ouvidos, né, às mentiras, ela ouviu a difamação, porque na verdade a serpente estava difamando Deus para Eva. Ela acreditou naquela difamação que estava sendo colocada ali.
E ela falou: é, realmente, Deus deve estar retendo as bênçãos, né? Deve estar, né, me impedindo de eu prosperar, de eu ser alguém melhor. E aí ela acreditou. Não vou fazer do meu jeito, né? Vou pegar isso aqui, vou comer, e desobedeceu. E essa desobediência, essa sementezinha triste que ficou, né, no nosso coração, e que veio trazer toda essa infelicidade pra gente, né? O pecado destruiu tudo, ele destruiu o relacionamento com Deus que o homem tinha, perfeito. E olha que o primeiro casal vivia no paraíso, Uhum. né? O primeiro, Adão e Eva viviam no paraíso, eles não tinham preocupação com nada, eles tinham Deus que vinha todos os dias na viração do dia para conversar com eles, para discipulá-los, né? Para ter esse papo com eles e tudo, e mostrar aquele amor todo, aquele carinho. E eles ainda acharam um jeito de, né, desconstruir tudo ali, né? Então, e assim, depois que nós pegamos esse gene, infelizmente, né, a gente vai trazendo isso tudo para o nosso relacionamento. Então, essa é a visão que a gente tem dentro do design, né? Qual é o principal causador de toda a infelicidade feminina, né, que as mulheres têm hoje? Não são os homens, não é a sociedade, não é a desigualdade entre o homem e a mulher, não é porque isso se pensava no passado, né? Até as feministas, elas identificaram isso, né? Ah, os homens são o culpado, a forma como a sociedade foi sendo colocada. Os homens na liderança, as mulheres só aqui para servir, máquinas de ter filhos, né? Eu não tenho direitos e tudo, então elas foram identificando todo essas situações e elas partiram para cima, né, como se fossem resolver o problema dessa forma, como a gente está vendo aí. E voltando um pouquinho para Uhum, pra sua trajetória, uhum. por que que você decidiu então passar essa mensagem para outras mulheres? Como foi isso? Então, eu acho que coisas boas, a gente tem que passar adiante, né? As coisas boas. E com o design, como a minha vida foi transformada, né? Eu sou uma transformação ambulante, viva. Mas assim, eu falo, eu estou na liderança, mas na verdade eu sou uma repetente, tá? Eu sou repetente, eu já repeti 10 vezes aí, né, de design um. E o que Deus transformou a minha vida, né, e transformou a vida no meu lar, né, eu quero passar isso para as mulheres. Eu não quero deixar ninguém de fora, né? E eu acho que é isso que todas as meninas do design também querem fazer. É fazer uma revolução contracultural, né? E contra essa corrente maligna que a gente tem visto que tem destruído os lares, né? Essa tão sonhada felicidade, né, das mulheres, né? Ou então assim, os causadores da infelicidade das mulheres. A gente vai estar estudando exatamente sobre isso, né? Vai estar passo a passo, né? Semana após semana. Então, eu quero transmitir essa boa nova de que há esperança, de que há transformação verdadeira. Amém, né? Que todas nós guardemos isso no nosso coração. Eu concordo com a Simone, eu também sou repetente. Cada vez que a gente Todas faz, a gente aprende mais, Sim. o Não sei se ensinamento vai acontece com entrando, né? vocês, mas, nas respostas, vocês mudam algumas respostas? Hum. Porque, gente, o meu livro tem perguntas que têm várias respostas diferentes, Que é você vai como se o senhor amadurecendo, né? No conhecimento do É, Senhor. é verdade. Tem respostas que, como não são versículos, né, são as minhas concepções que eu vou, né, tendo o entendimento daquilo ali, eu vou deixando até no lápis, porque aí depois eu vou apagando, né? Já tem algumas ali que já apaguei umas 3 ou 4 vezes ali, toda vez que eu vou responder eu falo, nossa, e tem aquelas notinhas, né, também, né, que a gente vai se dando, né? mais um Então, alívio, gente. Eu também me sinto uma repetente. pois é, e é isso, não é autoajuda, né? Agora, é uma coisa interessante, né? O que eu comentei, que isso é muito recorrente nos grupos, né?
muitas mulheres, elas têm dúvidas em todas as áreas da vida, né? Não é só numa área, Uhum. tem dúvida em todas as áreas. Então, uma coisa linda que eu acho que a gente estuda sempre no design é sobre o sentido verdadeiro do casamento. A gente está falando aqui, né? Um verdadeiro sentido do casamento. Para quem que o casamento aponta? Né? Nós que somos cristãos, né, cristãs, nós não podemos deixar de conhecer sob a perspectiva de Deus. O que ele fez, ele tinha propósito. O que ele fez tinha realmente algo para mostrar para nós, seres humanos. E o casamento ele foi feito para mostrar como que a igreja, que é a noiva, ela está sendo preparada, ela está sendo adornada, né, para receber então o noivo nas bodas, né, do Cordeiro, no final dos tempos, né, quando nós, né, recebemos Jesus na segunda vinda. Essa noção de casamento, de relacionamento, ela é importantíssima porque a vida do cristão, ela é de santificação. Você vai se santificando todos os dias, você tenta ser cada vez mais parecido com Jesus. E se a gente, dentro do relacionamento, do casamento, a gente não faz isso, como que você vai ser uma esposa melhor, né? Uma irmã melhor, uma mãe melhor, né? Uma filha melhor? A vida do cristão, ela não pode ficar parada, ela não pode ficar estagnada. Se ela fica parada, você começa a não ter esses frutos, né, abundantes. O próprio fruto do Espírito mostra muito o caráter de Cristo, né? Amor, paz, alegria, né? Bondade, benignidade, né? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso depois a gente estuda não só no design, a gente estuda no design interior, que é o design 2, a gente vê todas né, são abordados, né, os elementos, né, que estão colocados, inclusive, lá em Tito, capítulo 2, né, falando sobre as mulheres mais velhas. Hoje eu sou mais velha para alguém que é mais jovem, mas você sempre vai ter alguém, né, mais velho próximo de você. Quais foram os exemplos que a gente teve dentro da nossa igreja, perto da gente, de mulheres, né, que foram mulheres piedosas que serviam ao Senhor e que serviam de exemplo para a gente. Então, a gente vai aprendendo com o outro, a gente vai, né, o que que o design faz? Uma ensinando para a outra, uma passando para a outra, né, todos esses princípios, esses conhecimentos bíblicos. E a gente não pode nunca deixar de pensar que a nossa vida é uma referência. Todos nós vamos ser referência para alguém. Uhum. Eu tive minhas tias na época, né, quando a gente era jovem, né, de irmãs piedosas que viviam, né, falava, se case, Simone. Elas não tinham o conhecimento que nós temos hoje, mas elas falavam, se case, porque casamento é bom, casar é muito bom. Elas falavam isso pra gente, com brilho nos olhos. E elas tinham uma vida com Deus, e elas trabalhavam e serviam ao Senhor na igreja, e abrigavam jovens, né, nos encontros de sábado à noite, né, tinha aquelas brincadeiras, né, elas cediam a casa delas para a gente estar lá e brincar e se divertir e se relacionar, e elas iam ensinando a palavra de Deus para a gente. Então, elas foram modelos para a gente, exemplos para a gente, né? E assim, você me perguntou, né, por que, Simone, eu quero ser uma velhinha sábia. É mais fácil a gente envelhecer do que ser sábio, né? A sabedoria, você buscar, né, esse conhecimento de Deus, é muito fácil você envelhecer. Se você não fizer nada, você já está ficando velha todos os minutos. Uhum. Mas o ser sábio, o conhecer a palavra de Deus, transmitir isso para as novas gerações. Tem mulheres que, infelizmente, viveram a sua vida conjugal inteira fazendo tudo que não é bíblico, né? Dando o jeito delas. E tem meninas que vão começar as suas vidas agora, como é importante elas saberem isso, como ter esse conhecimento, né, bíblico. Eu acho fundamental isso. Nossa, quem dera se quando eu me casei, né, eu tivesse tido assim um curso de noivo, alguma coisa assim, que desse esse norte, sabe? De como caminhar com Deus e ser uma mulher bíblica.
E você foi falando, eu sempre lembro quando fala de uma mulher mais velha caminhando com uma mulher mais nova do filme Quarto de Guerra. Ah, E eu acho muito interessante como o filme começa, porque é uma senhora que não teve uma vida que agradava ao Senhor. aham, E aí, o que que ela fez com aquilo? Que eu acho que serve de encorajamento para todas nós, porque a gente vai errar e vai falhar em alguns momentos. uhum, Ela foi ensinar uma moça mais jovem é, para ela não repetir os mesmos erros que ela cometeu. Então, ela foi uhum, ensinar: olha, não faça isso com seu marido. uhum, E a menina não sabia que ela não tinha tido uma vida exemplar. E só uhum, depois ela foi contando, né, que eu não uhum, vivi tudo que eu tô te ensinando. uhum, Mas eu tô te ensinando porque eu vi que o que eu vivi não é o melhor, uhum, não é o que o Senhor espera. Então é uhum, muito confortante também, porque eu não preciso ter uma caminhada de sucesso uhum. para mostrar para as pessoas, não importa o que eu Isso. vivi e até onde eu fui. Sim. Mas eu preciso reconhecer em algum momento, que eu vejo que tem muitas Uhum, mulheres que fazem o estudo, elas ficam angustiadas. Ai, eu não uhum. vivi muito do que está escrito, É, e tem um arrependimento. Mas o que eu é. acho muito legal é que Uhum. não importa em que momento você aprendeu isso. É. Se você reconhece que Uhum, você precisa acertar algumas coisas, você uhum. pode ensinar para as pessoas: olha, eu É. tratava meu marido dessa maneira, Uhum, mas essa maneira vai gerar isso, isso e isso nele, e não uhum. é isso que o senhor espera. Pois é. Então a gente precisa fazer de uma forma diferente, né? Porque é confortante também. A gente vai olhar É. e ver que não vamos acertar sempre, mas a graça do Senhor está sempre disponível. Não, e a gente, assim, o que eu espero é ter aprendido com os meus erros, né? E eu passo os meus erros para frente, assim, as meninas, elas sabem todas as minhas, né, lutas, as minhas dificuldades, eu compartilho com elas, né, isso. E ninguém chegou à perfeição, ninguém, eu falo, gente, não sou modelo para ninguém aqui, ninguém conseguiu o casamento ideal, o casamento perfeito, não existe isso. Toda família tem problema, todos nós vamos ter problemas. E assim, a minha luta do passado continua sendo a de hoje, né? Se eu lutava com uma coisa, é só porque eu reconheci esse problema e esse pecado na minha vida. Então eu já, a gente se passa a se policiar mais, você passa a orar por aquilo ali, né? A luzinha do Espírito Santo já acende mais rápido, né? Quando você vai lá e, né, faz aquilo que não, né? Então, mas assim, isso é uma bênção, porque vai mostrando que a gente vai discernindo o que que é certo, o que que é errado. Esse discernimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, é fundamental para a gente poder se corrigindo todos os dias, né? E se colocar. E assim, Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada, né? Eu preciso do Senhor todos os dias, né? Eu preciso que o Senhor modifique isso. Tem semanas que você está mais desatenta, aí você escorrega. É igual o crente é assim, né? Tem dia que você acorda, você lê a palavra, ora, aí você sai todo felizinho e fala assim: Nossa, hoje vai dar tudo certo, meu dia vai ser uma bênção, nananã. Aí você na esquina ali, você leva uma fechada de um carro, você já solta um palavrão, você já fala alguma, pensa alguma coisa que não deveria, aí pronto. Aí você já fica triste, já fala assim: Nossa, já estragou tudo, né? E a gente não pode desistir, né, dessa vontade, né, essa vontade de querer se aperfeiçoar, né, e ser transformado por Deus. A santificação não é uma obra humana, é uma obra do Espírito Santo, ela é sobrenatural. Não tem o que o ser humano possa fazer. A gente pode mudar alguns hábitos, alguns costumes nossos, a gente pode se segurar um pouquinho, mas a gente tem que falar igual o pastor Hernandes, né? A gente tem que andar com um atestado de óbito no bolso daquele velho homem, né? Que a gente mata todo dia, né? E todo dia a gente abre aquele atestado e lê, né? Ó, você está morto aqui, você está morto, né? A luta é grande, a luta é grande. Mas o Senhor Deus, ele vai renovando a gente, né? Vai transformando, dando alegria, dando esperança. Aí, quando você me perguntou quem é Jesus para você, Jesus é minha esperança, é a esperança de que um dia isso tudo aqui vai ficar para trás, né? Que a Amém. gente vai chegar num ponto, né, que a gente vai, viver uma vida plena, né, de consagração ao Senhor, né, na eternidade. Então, o design, ele é um estudo indutivo, não adianta você também ficar, as meninas que vão entrar, ficarem preocupadas, olha, entra, vai ter que fazer uma coisa assim muito elaborada de estudo, porque na verdade é um estudo indutivo, né?
O estudo Design Divino, ele apresenta as perguntas e ele mesmo responde. Uhum. Agora, não tenha pressa para responder, né? Isso, com o seu passar do tempo, você vai aprender, né? Isso aí Deus vai falar ao seu coração muito, vai falar a cada uma das meninas que participarem. Então, eu já vou fazer uma propaganda Aham. antes da gente terminar, porque tudo que é bom dura muito pouco, passa muito rápido. Ah, Se você que está assistindo a gente não fez Design Divino, depois dessa conversa, não tem mais desculpa para você conhecer, fazer esse discipulado, É, entrar no nosso Instagram, Design Divino IPP, para conhecer, pegar mais informações, porque é um estudo muito transformador, né? verdade. com certeza. A gente está aqui e o Senhor vai ministrando ao nosso coração. Que bênção. Espero que o Senhor também tenha tocado profundamente aí onde você estiver, viu? Que Amém. bênção. Amém. E para finalizar, então, Simone, vamos fazer o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta e Uhum. você me responde com uma palavra, pode ser? Para a gente te conhecer ainda mais? Pode. Pode. Então tá bom. Vamos lá. Qual é o seu livro da Bíblia preferido? Eu gosto da carta aos Efésios, Paulo aos Efésios, eu gosto muito. É uma carta que fala muito para as mulheres, né? Muito para as mulheres, para os homens, né? Agora, a outra que eu gosto de ler demais é Tito. Então, Efésios e Tito são as duas que eu gosto muito. Muito bom. Bênção. E qual o seu autor favorito? Elizabeth Elliot. Ó, Eu gosto dela. Eu acho os livros dela fantásticos. Tô respondendo com mais de uma palavra, perdão. Elizabeth Elliot. Volta o filme, Elizabeth Elliot. É tão bom te ouvir. é muito gostoso. Oh, Deus. Bom, então vamos lá. Qual é a sua banda ou música favorita? Olha, eu sou da velha guarda, tá? Então, Logos, Guilherme Kerr, essa turma. Bênção de Deus. E qual é a sua comida preferida? Churrasco. Ó, Muito bom. E o seu lugar preferido? Meu lugar preferido. Eu acho que é aonde eu tô com a minha família. Aonde eu tô com a minha família é o meu lugar preferido. E a última pergunta é: qual é a sua estação do ano preferida? No inverno. Eu gosto do gosta do frio. Gosto. Nossa. Gosto do frio. As pessoas se arrumam mais. A gente dorme melhor, come umas coisas gostosas, Isso é verdade. o cafezinho, é bom demais. Gosto do inverno, Pensando por esse lado, É. muito bom. né? Então agora, meninas, a gente quer se despedir de vocês, mas a gente quer que vocês acompanhem a gente todas as semanas, às segundas, às 7 horas da noite, aqui no canal da IPP TV. Não perca, já vai se colocando esse compromisso na sua agenda, porque a gente está assumindo um compromisso com vocês de estar aqui à mesa para nós partilharmos este momento e a gente está esperando vocês aqui. Verdade. E Simone, aqui no nosso podcast a gente presenteia todas as convidadas, porque vocês são muito especiais pra gente, realmente são mulheres cristãs, mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas, são referências. Então, obrigada por ter vindo. Aqui é um quadrinho. Coisa linda. A gente tem um lema aqui que tá em Palavras Lucas. de Maria. É o versículo tema do nosso podcast. Lucas 1:38, porque a gente crê que a mulher verdadeira, ela está sempre disposta a viver a vontade de Deus, né? Amém. Que bênção. Ai, que carinho. Obrigada. E volte mais vezes, viu? Para edificar nossa vida. Amém. Volto. Vamos trazer a Simone para falar sobre modéstia. Posso fazer o convite, então, Carol? Claro. Olha, se você é solteira, se você é casada novinha, com filhos, sem filhos, se você é viúva, se você é divorciada, se você é profissional liberal, não importa a sua profissão, o seu status, sua condição social, nada disso importa. Venha fazer o Design Divino.
Venha estudar a palavra de Deus e conhecer e se tornar uma mulher verdadeira, né, para o Senhor e para as pessoas que estão ao seu redor. Amém. Então você, nossa amiga, mulher verdadeira, procure amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amém. E procure buscar força sempre nele, estudar a palavra de Deus e estar sempre com a gente aqui todas as semanas. Então a gente espera vocês no próximo episódio. E até lá, hein? Eu espero vocês. Tchau, 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 tchau. meninas!